A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da escola bíblica dominical. E hoje iremos estudar a lição de número 6. Ela tem como título A Desconstrução da Masculinidade Bíblica. Então, a partir desse viés, desse tema, iremos estudar esse assunto bastante importante, bastante discutido, tanto nas redes sociais quanto na mídia tradicional, e também é alvo de reflexão dentro das nossas igrejas, ok? Então o texto áureo vai dizer o seguinte: e tomou o Senhor, ou seja, há uma iniciativa da parte de Deus, e pôs no jardim do Éden. Primeira coisa, e tomou o Senhor, iniciativa. Segundo ponto, e pôs, ou seja, introduziu, após o ser criado do pó da terra, a Bíblia vai dizer que Deus estabelece um ambiente, um local, aonde ele vai estabelecer as suas atividades. E esse lugar não é o céu, é o jardim do Éden. Então eu tenho o ambiente. Só que nesse ambiente existe o quê? Existe tarefas, elementos para que ele possa sobreviver. No caso aqui, lavrar e guardar. Então, lavrar é trabalho e guardar é tomar conta, defender, ok? Então nós temos aqui um ambiente bem interessante em Gênesis capítulo 2, versículo de número 15. A verdade prática vai dizer: o homem foi criado, ou seja, há uma tríade nessa questão do foi criado. É o papel dessa criação, a finalidade dessa criação e também o propósito dessa criação. O homem foi criado com qualidades. Essas qualidades são atributos. Esses atributos são atributos adquiridos, ou seja, atributos que são adquiridos conforme a sua experiência e o desenvolvimento das suas capacidades. E também nós temos atributos concedidos, ou seja, atributos humanos que nós já nascemos com ele. Então, o que nós fazemos ao longo da vida? Nós potencializamos esses atributos, essas qualidades que nós já temos ao nascer. Tanto é verdade que quando um bebê nasce, ninguém precisa de ensiná-lo a falar a língua materna. Ele mesmo aprende a língua do seu país sem mesmo nunca ter falado, ou seja, é um bebê, é um recém-nascido. Ele vai aprendendo aos poucos a sua língua nativa, ok? Então são atributos e qualidades que já nascem com o homem, ou seja, são concedidos. Vamos lá, que expressam, ou seja, são essenciais. O que? São três que o autor coloca: virilidade, ou seja, atributos e características físicas e sexuais próprias do homem, então eu estou falando de virilidade; responsabilidade, que está ligado às suas ações e também às suas decisões, então eu tenho aqui a questão da responsabilidade, tá bom? Essa responsabilidade mediante as suas ações e decisões. Então, quando nós falamos de responsabilidade e liderança, nós estamos falando da obrigação de responder. A obrigação de responder ao quê? A responder às ordens e determinações dadas lá no início, quando Deus falou: você tem que lavrar e você tem que guardar o ambiente aonde você está, ok? Virilidade, responsabilidade e liderança. Três pontos principais, não são únicos, mas são principais aqui que o autor faz questão de deixar bem claro na verdade prática, ok? Então vamos lá.
A leitura bíblica em classe, Ruth, capítulo 4, do 7 ao 12. O livro total fala somente sobre a história, né, de Ruth e Noemi. Nós vamos simplificar aqui, aonde tanto Ruth quanto Noemi ficam viúvas e elas saem da terra de Moabe, né? Saem de Belém, vão para Moabe, depois voltam depois de 10 anos, e aí Deus prepara um homem. Esse homem se chama Boaz. Primeiramente, a oportunidade era dada ao outro da família. Como ele não quis aceitar a compra e nem o casamento com Ruth, a Bíblia vai dizer que ele faz o papel de remidor, ok? E com isso, ele adquire o direito de casar com Ruth, a Moabita, e também adquire as terras que era de Elimeleque, Quilion e Malom, ok? Então aqui nós temos algumas características que vão ser acrescentadas no tópico 3, ok? Então, a masculinidade bíblica, ela leva em conta, o autor mesmo deixou claro aqui no plano de aula, a criação divina, a constituição biológica e o papel estabelecido por Deus, que está incluído aqui a responsabilidade, liderança, qualidades e o próprio fundamento da criação, ok? Então, entendendo tudo isso, nós vamos ver que na sociedade onde nós vivemos, há sim essa ideia da desconstrução da masculinidade. Isso nós já vimos em outra aula. Em outros vídeos eu tenho gravado falando sobre a revolução sexual e social a partir da década de 1960. Também tenho outros vídeos em outras aulas também que nós já falamos muito sobre essa questão, né? Essas mudanças que ocorreram aí a partir do século 17 em diante, com o advento do iluminismo, tá bom? Que descartava, e realmente foi um divórcio da fé cristã e da filosofia, usando unicamente a razão, em detrimento de hoje, que não existe um valor absoluto. Ou seja, a pós-modernidade, hipermodernidade, que nós chamamos hoje, século XIX para frente, você tem aí o quê? Você tem um período ao qual não se tem uma verdade absoluta, porque não se usa a razão, não se acredita na ciência, não se acredita na filosofia e muito menos no conceito bíblico. Então não tem centro nenhum, ok? Então vamos lá. O conceito progressista de ruptura dos padrões bíblicos atua na desconstrução da masculinidade. Essa ideia de progressismo, ela está tanto no ambiente social quanto no ambiente bíblico também, né? Com os liberais, que é uma linha aí que nós podemos chamar de um progressismo bíblico, tá bom? Teologia da libertação, teologia do pecado social, né? Enfim, a missão integral. Então, assim, tem tantos elementos que trazem consigo um progressismo. E hoje em dia nós vemos aí que muitas igrejas estão degradando umas com as outras por causa de pautas sociais estabelecidas pela política. Então você vai ver que a Bíblia querem reescrever e tudo mais. Então esse viés progressista, ele adentrou muito bem em algumas igrejas e são muito bem aceitos e muito bem acolhidos por determinados líderes e pastores, ok? Então esses marcos judaicos cristãos, né, do papel do homem são questionados nessa sociedade que nós estamos aí vivendo. Então a masculinidade, ela é o quê? Relativizada. Então com isso nós temos uma masculinidade mais afeminada, ou homens feministas, que poderíamos dizer assim. Então, o mandato divino para o homem, ou seja, as ofensivas de desmasculinização e o exemplo de masculinidade bíblica, causa aí um choque na sociedade, um choque na igreja. Como eu disse aqui, algumas igrejas elas tendem a abordar e aderir a alguns pensamentos progressistas, lembrando que nós não estamos falando da ideia de progresso, tá? Mas de uma ideia política e social
que se caracteriza como progressismo, tá bom? Então vamos lá. A masculinidade bíblica. A criação divina do ser humano, subtópico de número 1. Ele criou o ser humano e o definiu pelo sexo, macho e fêmea. Então nós temos uma diferenciação que visa o quê? O complemento mútuo. Dentre esse elemento, nós temos a união conjugal e o desempenho dos papéis divinamente designados por Deus. O que isso significa? Esses traços arquétipicos, né? Traços arquétipicos, eles são por definição. Então, a definição biológica dentro da criação de Deus faz com que eu entenda o que é homem e o que é mulher, o que é macho e fêmea, através das características físicas, as de personalidade e as de comportamento. Cada um se destaca e se diferencia de acordo com essas características, ou seja, a definição pelo sexo, o complemento é o que falta. Então, por isso que quando você vê macho e fêmea, automaticamente eles não se subsistem unicamente, eles não conseguem, eles precisam de um e do outro. Por quê? Porque a própria Bíblia diz que quando há a união de um homem e de uma mulher, eles se tornam o quê? Eles se tornam uma só carne. Então, esse dimorfismo, né, que nós falamos aqui, dimorfismo, eles são as características marcantes distintas entre macho e fêmea. Então, esse dimorfismo está falando justamente dessas características marcantes que diferenciam um sexo do outro. E ouso a falar também, dentro desse arquétipo, né, o seguinte, que a criação, tanto do homem e da mulher, ela foi perfeita, tanto do homem, pó da terra, e também da mulher da costela, ok? Concepção bíblica. Só que na execução, a execução é parcial, porque Deus não fez a mulher e o homem autossuficiente e nem autoprocriadores. Há a junção e a necessidade da união, como eu disse aqui, para que eles se complementem e tornem um ser completo, um ser que sim, aí sim é autossuficiente, porque como eles se tornam uma só carne, eles se tornam autossuficientes e eles fazem o quê? Eles participam da criação de Deus, da continuação, porque nós nos tornamos co-criadores com Deus, ok? Então, entendendo tudo isso, olha para você ver que belíssima explicação, que interessante essa questão, tanto do dimorfismo e também dos traços arquétipicos, ok? Então vamos lá, o ser humano é considerado a coroa da criação, o autor mesmo define aqui. Subtópico de número 2, características da masculinidade. Aqui nós vamos ver que há um conjunto de características do papel do homem na história. Então, o que nós estamos falando de homem hoje não é algo que nós queremos definir ou algo que fulano determinou que fosse assim. Não, nós olhamos para a história sem a lente da Bíblia e nós olhamos que houve sim durante a história papéis muito bem definidos e papéis de importância, aonde em muitos casos a mulher foi a protagonista e em muitos casos o homem foi o protagonista da história. Então nós não conseguimos fugir disso. O sexo masculino tem as suas potencialidades, tem a sua robustez também, tem o seu caráter definido, assim também como o homem também tem a sua robustez e o seu caráter bem definido ao longo da história, ok? Então, segundo a sua constituição biológica, né, nós vamos ver que há essa questão da característica. O autor vai falar que cultivar e guardar, em Gênesis 2:15, mostra já no início da criação a ideia do homem provedor e do homem protetor. Dois elementos básicos aí que nós já vimos, né, em Gênesis 2:15.
Outra coisa importante que o autor deixa muito bem claro, que é Efésios capítulo 5, versículo 28 ao 30, você vai ver aqui que o autor fala assim, ó, que o homem, né? O homem deve amar a mulher como ele ama a si mesmo, ou seja, e chegar ao ponto de entregar a sua vida por ela. Então, se você ler do versículo 28 ao 30, você vê 3 elementos básicos da função do homem. Primeiro, alimentação. Segundo, cuidado. E o terceiro, o zelo. Então, dentro dessa ideia de masculinidade bíblica, a Bíblia enaltece o amor e o cuidado em relação à mulher. Dentro do machismo, que é um termo utilizado para aqueles homens que usam de autoridade, de autonomia, né, e olham para a mulher com inferioridade, o machismo ele inferioriza e a desonra, tá bom? Através do seu olhar altivo, da sua forma altiva de entender a relação dos papéis entre homem e mulher. Mas na igreja nós entendemos que a masculinidade bíblica, ela não tem nada a ver com machismo, ela não tem nada a ver com masculinidade tóxica que nós vamos ver aqui, ou seja, ela é uma masculinidade limpa. Eu posso classificar isso e você pode até usar esse termo, masculinidade limpa, enquanto eles usam no mundo a masculinidade tóxica, ok? Vou até marcar aqui, ó, masculinidade limpa, ok? Então vamos lá. O subtópico de número 3 vai dizer a liderança masculina. Dentro desse viés que o autor nos colocou, vai falar que Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Dentro desse conceito, né, e quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, é muito fácil analisar isso, que toda vez que houve questões de relações de bigamia na Bíblia, foi tudo relacionado à cultura e também questões que envolvem a questão da masculinidade, da superioridade do homem sobre a mulher, tudo isso estava ligado à cultura, porque no começo Deus não fez a mulher inferior ao homem. Deus sempre respeitou os papéis sociais de cada um, as responsabilidades. Tanto é que quando você lê Provérbios, você vê uma mulher que trabalha, você vê uma mulher que leva dinheiro para casa, você vê uma mulher que vende propriedades, é uma mulher que cuida da casa, ou seja, enaltecendo a figura feminina dentro da casa. A própria Bíblia ousa nos dizer que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola com as próprias mãos a destrói. Então você vê aí justamente o valor dessa mulher na igreja e na sua casa principalmente, ok? Então vamos lá. O movimento feminista de viés neomarxista considera esse modelo como um sistema machista opressor para com a mulher, ok? Então esse sistema patriarcal, né, que julgam ser patriarcal e também julgam ser antiquado, esse modelo bíblico, tem como característica um conceito que já vem lá da década de 80 e de 90. Lembrando que a revolução sexual e social é a partir dos anos 60, Brasil, França e também Estados Unidos. Você vai ver que, então, em 80 e 90, você vai ver que a masculinidade tóxica, que é um conceito usado pelo movimento feminista, é caracterizado por homens que são violentos, baseados na violência, no sexo, na agressão, no status, na força, na superioridade, ou seja, tudo no homem é ruim, tá? Então o homem por si, ele é violento, o homem por si só tem o sexo como algo só para ele, né? Um sexo egoísta, agressão, status, força, superioridade, ou seja, quando nós olhamos para isso, nós vemos que o movimento feminista é um movimento de contra-cultura, é contra os valores estabelecidos pela sociedade e principalmente pelos viés
cristãos, né? Então, essa masculinidade tóxica que tanto se fala, né, é o sentimento de necessidade de expressar violência e raiva, segundo o conceito feminista. Então, se acontece alguma violência, é porque é um sentimento reprimido que daí houve a necessidade de se expressar. Com isso, eles acreditam também que essa é uma construção social, tá bom? Porque define regras e comportamentos esperados, ou seja, quando a criança nasce, é um menino, então se espera que ele seja um menino e tenha atitudes de menino. Eles usam até, por exemplo, aquela frase homem não chora, que isso foi ao longo do tempo se desenvolvendo e aquilo ali se tornou uma prisão para o homem. Então o homem precisa de se libertar disso, porque o homem também chora. Então o feminismo ele trabalha muito essa ideia, então define regras e comportamentos esperados, prejudicando a saúde mental. Então, se você fala para o seu filho que ele é homem, então você está provocando nele um problema de saúde mental nele, né? Perpetuando casos de homofobia. Olha para onde que eles vão levando. Se você falar, colocar regras, normas e comportamentos esperados nele, né, o menino vai brincar de carrinho, a menina vai brincar de boneca, e você força isso daí, você está causando um problema de saúde mental nele e vai perpetuar nele casos de homofobia, estupro e misoginia. Olha para você ver que ponto que o movimento feminista vai levando essa ideia da masculinidade tóxica, né? E nós trabalhamos com a masculinidade limpa. Então, é o afastamento do que possa ser feminino ou frágil. Ou seja, para a feminista, o homem corre de trocar fralda, o homem corre de lavar uma louça, o homem corre de limpar uma casa, de limpar um quintal. Ou seja, a ideia de que o homem se afasta dessas coisas que supostamente elas dizem que nós pensamos que é coisa de menina ou coisa de mulher. Então, olha para você ver. Também que a masculinidade tóxica é um conjunto de comportamentos e valores relacionados a uma visão tradicional da sociedade e ultrapassada. Então nós temos aí o conceito bíblico, para eles isso daí é uma questão de tradição muito ultrapassada e retrógrada, né? Então o homem precisa sempre ser forte, é a ideia, né, feminista, que há uma pressão da sociedade. O homem tem que ser sempre forte, ou seja, no porte físico. Então, se ele é forte, ele é homem, né? Então, é exigido isso do homem. E também que ele tem que ser capaz, ou seja, financeiramente ele tem que ser capaz. E ele tem que ser ativo sexualmente. Por isso, é motivado a ter atitudes compensatórias. E essas atitudes compensatórias, ou seja, se eu devo ser forte e não sou, se eu devo ser capaz financeiramente e não sou, se eu devo ser ativo sexualmente e não sou, a ideia é de que eu terei atitudes compensatórias para manter a minha masculinidade. E aí cai naquela questão da violência, do sexo, da agressão, do status, da força e da superioridade. Então olha para você ver que nível. Então nós estamos criando o quê? Homens feministas, né? E é engraçado que eu li vários artigos, e vários artigos desce a lenha nessa questão da masculinidade tóxica. Mas na hora que eles vão, porque eu aprendi que todo o trabalho que você faz tem introdução, né? Tem a introdução, tem o meio e o fim, né? Então nós temos aí a discussão no meio e a conclusão. Só que quando você olha para uns assuntos, aí pode pesquisar na internet aí os artigos, você vai ver que eles falam muito da masculinidade tóxica, que precisa de uma mudança, precisa fazer isso e não sei o que, não sei o que. Mas não dá um direcionamento. Tipo assim, qual que é o homem perfeito então? O que o homem tem que ser? Não, mas ele tem que participar de uma terapia, não sei o que. Não, eu quero saber, porque se alguém definiu que existe o homem tóxico, eu quero saber qual que é a ideia de homem limpo. Né? Então, qual que é a masculinidade limpa? Como é que ela se caracteriza? Como ela deve ser? Né? Então, assim, você vê muito ataque, jogo de palavras, né? Então isso acontece muito, principalmente do lado da esquerda, as pessoas mais progressistas, é o uso da palavra, da chave
que tem como ênfase enfatizar o título e não o corpo desse título, o texto. Então, é muito perigoso essa questão. Então, a realidade psicológica é vista como uma prisão. Olha para você ver, a realidade psicobiológica, na verdade, é vista como uma prisão, ao qual precisa se libertar. Então, essa ideia de eu ser homem, isso pode causar dentro de mim uma prisão, tá? Psicobiológica. Eu pensar que sou homem, porque eu acredito que as qualidades físicas me definem como homem. Então, isso é uma prisão ao qual precisa se libertar. Como se as leis naturais e as características inatas dos organismos vivos oprimissem o ser humano, ou seja, então quer dizer que a minha condição física o meu órgão sexual me oprime, assim como a mulher também, as características dela e o órgão genital dela o oprime, né? Então é isso que o autor, que o pensamento quer dizer, psicobiológica. Então nós vamos ver que há uma repetição do termo, palavras, frases, enfim, há um extremismo incorporado dentro dessas falas e dentro desses contextos. É como é muito fácil você entender isso. Um homem brigou no trânsito com outro homem. O homem que bateu no carro do outro homem foi e agrediu. Por que esse homem agrediu o outro homem? Por causa da batida. A batida no carro fez com que esse homem, sem controle, se enlouquecesse e partisse para cima com violência por causa da batida. Então houve um confronto entre dois homens. Vamos colocar uma situação. O homem atacou uma mulher no trânsito, mas pelo mesmo motivo, a batida. Só que a ênfase, eu não estou falando que é certo, é errado, tem que haver punição. Mas para você ver a diferença. Aí você vai e coloca uma manchete. Homem agride, mais casos de feminicídio acontecem no Brasil. Ou seja, o que aconteceu, né, o fato é descartado e o que é destacado é o caso de feminicídio. E se encaixa em feminicídio? Sim, porque disso pode resultar uma morte. É uma agressão contra uma mulher e tem leis para isso. Só que você muda o foco. Você tira o foco da batida e coloca o foco na mulher. Aí você tem outro caso. Um homem recebe uma batida de uma pessoa. E essa pessoa é um homossexual que está dirigindo, normalmente. Aí esse mesmo homem, esse agressor, que deve ser punido, ele vai e agride o homossexual. Só que ele não sabe que é homossexual, porque nem todo homossexual se caracteriza de acordo com a sua identidade. Então, às vezes, ele está com uma roupa normal. Só que depois que se descobre, o que acontece? A manchete é diferente. Casos de agressão a homossexual acontece não sei quantas vezes no ano e tudo mais. O foco da batida é tirado e a imprensa principalmente foca no seu título a ideia da agressividade, da homofobia, da transfobia. Então, o caso em si, o acidente em si é esquecido e se valoriza e se dá ênfase às características do indivíduo. Ele deve ser punido pela agressão homossexual? Sim, tem a lei de homofobia, transfobia, ele vai ser julgado por isso. Mas como a mídia ela inverte a situação, e os grandes jornais de esquerda invertem a situação para você pensar que aquele homem só bateu naquele homem não por causa do acidente, mas porque o homem era homossexual, ou lésbica, ou enfim. Então você vai ver que há uma inversão de valores nisso. O que deve ser colocado é a violência. A violência não deve ser feita a nenhum tipo de ser humano, mas eles colocam realmente uma lenha na fogueira para que a sociedade toda fique contra aquele indivíduo. E lembrando que o indivíduo, nessa situação hipotética, com certeza deve ser punido pelos seus atos, tá bom? Então vamos lá.
Entendendo tudo isso, o tópico 2, a erosão da masculinidade. Apologia à homossexualidade. Então aqui, como nós já falamos sobre a ideia da evidência das virtudes, né? Fortaleza, sabedoria, coragem, amor e respeito do homem, aqui nós vamos ver a apologia. Aqui o autor destacou ideologia de gênero. Ele colocou entre aspas, não foi à toa, ok? Essa ideia de colocar entre aspas é porque a palavra correta para se usar é identidade de gênero. Porque ideologia de gênero, nós estamos falando de algo que tem teoria, de algo que é defendido por alguém. E quando nós trocamos por identidade de gênero, é inerente a pessoa. Vamos entender isso? Quando eu falo de identidade de gênero, por isso que ele colocou entre aspas ideologia, quando nós falamos de identidade de gênero, nós estamos falando que não existe apenas o gênero masculino, ok? E feminino, nessa concepção, mas um espectro. E esse espectro, ele pode ser mais amplo do que somente a identificação com masculino e feminino. Então, quando nós falamos dentro da identidade de gênero, nós estamos falando o homem não nasce, a pessoa não nasce macho, não nasce fêmea. É só um espectro. Então, o que vai definir se ele é homem ou mulher, se ele se sente homem ou mulher? A sua identidade com o seu gênero, ok? Então tá bem mastigado aqui essa questão, né? Dessa questão da identidade de gênero. Então, nós vamos ver que são ignoradas as questões físicas e biológicas. É ignorado. Você nasceu homem, você nasceu mulher, isso é ignorado. Então a ciência está errada. Ela não define, ela não sabe de nada. O que define você é a identidade do seu gênero. Então, sexualmente, nós nascemos neutro, segundo a concepção da identidade de gênero. O ser humano nasce neutro. Então, ele escolhe se ele quer ser masculino ou feminino, independente da sua questão física e sexual, ok? Então, a ideia de ser binário, ela cai por terra, masculino e feminino. Então, ensina-se que a identidade de gênero e a orientação sexual independe da anatomia do corpo. Então, quando nós falamos de ideologia de gênero, nós vamos ver o seguinte também. Dos seres humanos, os seres humanos nascem iguais a essa concepção. A percepção de uma pessoa sobre seu gênero não é uma escolha. Ou seja, não é alguém que fala para você que você é macho ou fêmea. Então não é uma escolha. Não é a mãe, não é o pai que diz é um menino, é a menina que nasceu. Não. É porque nós estamos falando que os seres humanos nascem iguais. A percepção de uma pessoa sobre o seu gênero não é uma escolha. Peraí, a percepção não é uma escolha? Ah, é um entendimento. Olha para você ver como é que muda. É um entendimento sobre sua identidade enquanto indivíduo, ok? Independente do sexo biológico. Aí você tem a ideia geral da ideologia de gênero. É uma identidade enquanto indivíduo, independente do sexo. Então é um entendimento. Ah, eu entendo que eu sou homem, eu entendo que eu sou mulher, eu entendo que eu sou isso ou aquilo. Né? Os vários grupos do LGBTQIA+. Tem um vídeo no canal aí, se você não assistiu, você não sabe o que você está perdendo, ok? LGBTQIA+. Então vamos lá. Então, a responsabilidade negligenciada sobre o tópico de número 2. A identidade masculina, que deveria estar associada à virilidade e à capacidade de prover e proteger a família, é substituída por uma ideia de duplo ânimo, ou seja, vacilante, inconsequente, uma parcela incapaz de sustentar sua própria casa. Então você vai ver aqui que, principalmente eu cito aqui, né, Provérbios 21, 25, a questão que o preguiçoso, né, é aquele que morre desejando, mas nunca põe a mão no trabalho. Então você vê realmente mesmo pessoas que estão ligadas à identidade masculina,
E quando nós olhamos para isso, como ele não tem uma característica definida, ele está se definindo, ele não consegue compreender qual é o seu papel. Então, para nós cristãos, quando se define e se tem a ideia de que o sexo do bebê ele está ligado a questões biológicas e físicas, automaticamente, desde muito pequeno, ele já recebe as responsabilidades de acordo com o seu sexo. Isso é agora e isso sempre foi durante a história da humanidade. O menino sempre teve as suas responsabilidades mediante a sua cultura e a menina sempre teve as suas responsabilidades mediante também a cultura e a tradição da sua família. Então, se você para analisar isso, você vai ver que a responsabilidade é negligenciada quando você não utiliza os padrões bíblicos e biológicos para definir homem e mulher. Então há um negligenciamento dessas responsabilidades. Porque se eu não me compreendo como homem, como mulher, então como é que eu vou saber os meus papéis de responsabilidades? Tá? Então é interessante essa colocação do autor, porque desde muito pequeno nós entendemos as nossas responsabilidades, ok? Entendendo tudo isso, a crise de liderança, você vai ver que a crise de masculinidade tem gerado homens incapazes de exercer liderança. Uma sociedade sem líderes eficazes transforma-se em anarquia. Como cada um tem o seu papel, você vê mulher presidente, você vê mulher vereador, mulher prefeita, mulher presidente, enfim. O homem e a mulher são dotados de capacidades individuais. Capacidades essas, né, que nós falamos lá no início, que são qualidades, né, que são atributos adquiridos e atributos que são concedidos. Então, tanto o homem quanto a mulher têm as suas responsabilidades. Eles sabem o que tem que fazer, eles sabem do seu caráter, eles sabem qual o papel que deve desempenhar. E com isso, quando eu não tenho uma liderança, aquele grupo, aquela sociedade fica perdida. O movimento feminista, ele já foi quebrado de várias formas, por vários testes. É só você colocar um grupo de mulheres dentro de uma ilha, como nós vimos aí tempos atrás, um programa fazendo isso, ou quando você coloca também várias mulheres somente dentro de uma empresa só de mulheres, já foram feitos testes com isso, e inclusive com feministas, que eram donas de empresa, e não deu certo. Por quê? Porque nós estamos falando de complemento. Esse complemento de homem e mulher, ele não se dá somente na esfera do casamento. Ele se dá em todas as esferas que nós conhecemos, seja ela na ordem social, no trabalho, enfim. Ambos se completam. Então, a máxima de que a mulher é inferiorizada, que a mulher é isso, que a mulher é aquilo, pelo contrário, a mulher ela teve muitos direitos realmente tirados dela, mas ao longo do tempo não foi graças ao feminismo, foi graças ao próprio progressismo do nosso país, do próprio progressismo do mundo, né, ao qual reconheceu e entendeu que a mulher tem o seu papel na história. Ela fez história junto com o homem. Então eu não posso inferiorizar o homem e também muito menos a mulher nesse quesito, tá bom? E não posso entender que o homem é um problema para a mulher nessa questão da masculinidade tóxica, porque nós trabalhamos com uma masculinidade limpa, ok? Então aqui ele usou Ezequiel 22, que fala sobre a procura, né, de seres humanos para ajudar, erguer, coordenar, evitar, que se prontificasse, ou seja, ele não encontrou. Então, Ezequiel capítulo 22, nós já tivemos um livro, uma revista falando só sobre o livro de Ezequiel, e você vai entender lá quando você for para o capítulo 22, não vou entrar em caso aqui, porque senão tomaríamos bastante tempo. Mas o caso aqui é que há uma responsabilidade negligenciada e uma crise de
liderança. Para nós cristãos, o marido ele deve assumir a liderança da sua casa, responder pelos seus atos, responder pelas suas responsabilidades, pelos seus erros. Ou seja, quando você vê lá no Jardim do Éden o homem comendo o fruto, a Bíblia vai dizer que ele tenta jogar a culpa na mulher e a mulher tenta jogar a culpa na serpente. Então o homem deve assumir essa responsabilidade e entender que ele é o homem da casa, ele é o provedor, ele tem a palavra final. Isso é importante porque mantém o equilíbrio da casa, não esquecendo que a mulher tem o seu papel. Hoje a mulher trabalha, hoje a mulher sai de casa cedo, a mulher luta e muitas das vezes a mulher é mãe solteira, às vezes a mãe é viúva, ou seja, há vários dificultadores para as mulheres, mas entendendo que ela tem o seu potencial e ela tem as suas capacidades adquiridas e concedidas por Deus. Por isso que a mulher ela é vencedora. Não é à toa que na maioria esmagadora das Assembleias de Deus, a grande maioria de gênero dentro da igreja são mulheres. Elas fazem a diferença na casa do Senhor. E em muitas igrejas, elas chegam aí ao patamar de pastoras, ok? Devido ao seu trabalho, devido à sua dedicação, ok? O tópico 3, Boaz, símbolo bíblico, nós vamos ver aqui duas características, a generosidade e a responsabilidade. Nós não entraremos na história, porque eu acho que o mais interessante foi falado, que é o tópico de número 2, e aqui apenas vai reforçar biblicamente a questão da generosidade dele, concernente a Noemi e também a Ruth, né, porque ele é sensível às questões das mulheres, porque ele deixa, usando a lei da rebusca, ele deixa a azeitona no pé, o feixe de trigo no chão, enfim, ele deixa porque a lei da rebusca dava direito ao órfão, à viúva e o estrangeiro de pegar aquilo que caiu no chão, e ele pede para os seus empregados, deixe cair no chão para que ela passe, e fica admirado com aquilo que Ruth faz, né? Com a capacidade dela. Até o empregado dele falou assim, ó, ela chegou aqui de manhã e até agora ela não parou. Então você vê que ele observa, ele é generoso, ele é responsável, né? Tão responsável que no dia que ela dormiu aos pés dele, ele não teve coragem de tocar a mão nela. Pelo contrário, ele pediu, colocou um saco de cereal nas costas dela e deixou que ela saísse. Ainda assim mesmo falou para ela, olha, as pessoas estão falando muito bem de você. Eu não posso tocar em você, você é uma mulher pura. Então você vê que ele tem, lembrando que ela já foi casada, eu não estou falando nesse sentido, mas ela tinha muito respeito das pessoas daquela cidade de Belém, ok? Então ele casa com ela e assim ele adquire as terras de Malom e Quilion e de Elimeleque, ok? Então com isso ele herda essas propriedades, casa com Ruth e cuida agora sua sogra Noemi, tá bom? Então esse é o vídeo dessa semana. Deixe o seu comentário aí. Outra questão importante aqui que eu queria ressaltar. Nós vamos ter um trabalho aqui na Cidade Franca, na minha igreja, Assembleia de Deus, bairro Santa Cruz, gerando homens fortes, ok? Dentro dessa ideia, gerando homens fortes, em meio a uma sociedade fraca. Esse vai ser o tema, muito antes de sair essa revista, Deus já tinha colocado isso no meu coração, e nós iremos tratar alguns pontos que você pode usar na sua aula também, ó. O que é ser homem? Ponto de interrogação. Qual é a sua função no lar? Qual é a sua função na sociedade? Ponto de interrogação. Tomada de decisão, resolução de problemas, lazer familiar, as dificuldades e quebra da barreira do homem em expressar amor. Então nós vamos tratar esse tema aqui, bastante interessante, junto com o palestrante que nós convidamos. Lembrando
que nós estamos resgatando, né, a ideia do cultivar, do guardar, dessa ideia do homem que faz e acontece, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. E ele tem a ideia também de ser co-criador com Deus nessa terra, ok? Então Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém?